Boa tarde, pessoal. Muita paz a todos. É uma alegria a gente poder estar junto aqui com vocês novamente. Nessa casa que sempre nos acolhe com imenso carinho e onde nós... Acho que essa luz aqui não está atrapalhando não, né, gente? Então a gente se sente sempre muito bem recebido aqui entre amigos, né? Que aqui estão, os rostinhos conhecidos que a gente já tem tido contato, né? Durante muitas outras oportunidades em que nós aqui estamos. Então nós vamos falar hoje sobre um tema importante que diz respeito à nossa vida, às nossas necessidades, como sempre. Porque sempre que a gente vem aqui falar alguma coisa a vocês, a gente sempre se pergunta o que nós poderíamos falar que fosse significativo para vocês. Porque vocês devem ouvir muitas coisas aqui, muitos palestrantes aqui passam nesta casa, deixam a sua mensagem, e nós gostaríamos também de deixar algo que fosse significativo para todos, que vocês pudessem aproveitar de um modo prático, que, quem sabe, ajudasse a resolver alguns problemas, trouxesse algum entendimento diferente sobre algumas questões da vida. E nós gostamos muito do trabalho da Joana de Ângeles e costumamos estudar bastante seus livros, procurando adaptar esse conhecimento profundo que ela traz com a nossa vivência diária, com os nossos problemas do cotidiano. E aí nós trouxemos esse tema, níveis de consciência e a força criadora, que na verdade nós trazemos uma parte do livro Autodescobrimento e outra parte do livro O Ser Consciente, ambos de Joana de Ângeles, através do Divaldo. Né? Todos nós transitamos por um longo período de evolução, vindos da animalidade, vindos de uma situação bastante simples em termos evolutivos, vamos aumentando de complexidade, vamos atravessando os milhares e milhares de anos até chegarmos à etapa hominal que nós nos encontramos, caminhando para a etapa espiritual em plenitude que todos nós almejamos e necessitamos. Quando então nós alcançamos a plenificação, o conhecimento mais amplo das leis divinas, e onde nós adquirimos a capacidade de amar, fundamentalmente, para que, amando, nos sintamos mais integrados com as leis divinas e com o universo, com o nosso próximo e conosco mesmo. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esses níveis de consciência. Tá? A Joana de Ângeles traz as primeiras informações para a gente, falando que no inevitável processo da evolução do ser, o despertar da consciência abre-lhe as percepções para a realidade de si mesmo e o consequente entendimento dos objetivos da existência corporal. Quer dizer que à medida que nós vamos evoluindo, à medida que nós atingimos a capacidade, né, de entendimento, de discernimento a respeito da vida, a respeito das leis que regem a nossa existência, o despertar da consciência, que é a etapa que nós estamos, vocês todos estão aqui, porque estão despertando em suas consciências. Se estivessem plenamente dormentes em termos de consciência, estavam em busca de várias outras coisas. E não querendo saber de autoconhecimento, de vida espiritual, de nada disso. Isso já demonstra em todos que aqui estão uma busca interior, um despertar da consciência. Né? Então isso vai abrindo as percepções para a realidade de si mesmo, de nós mesmos. Nós vamos cada vez descobrindo mais e mais a nossa realidade. Nós vamos ter uma percepção, uma autopercepção de nós mesmos, do que precisamos, do que podemos, dos potenciais que nós temos, né, dentro de nós, e o consequente entendimento dos objetivos da existência corporal. A gente pergunta para as pessoas: o que você está fazendo aqui? Não aqui no centro, aqui na Terra. Né?
A maioria das pessoas não consegue responder essa questão simples. O que nós estamos fazendo aqui? Qual é o objetivo de nós estarmos aqui? O objetivo de nascermos, de crescermos, estudarmos, trabalharmos, casarmos, termos filhos. Qual é o objetivo da existência? A vida é rica de significados. A vida é rica de significados. Mas muitas vezes nós vamos perdendo o significado existencial. Frequentemente a gente faz essa pergunta para pessoas que estão em depressão, para pessoas que estão desanimadas, tristes. Aí dá para entender o porquê do desânimo, o porquê da depressão, o porquê da tristeza, o porquê da falta de fé. É porque não se entende o sentido da existência corporal que nós estamos. Não se dá significados. O que são os significados da vida? Nós entendemos dentro do Espiritismo que um grande objetivo existencial que nós temos é evoluir, é nos desenvolver. Então as provas, as dificuldades, as doenças, tudo que a gente passa, coisas boas e ruins, tem como objetivo essencial nos promover, fazer com que a gente evolua, que a gente se desenvolva. Puxa, então a gente passa a ter um excelente significado existencial. Já não estamos aqui de paraquedas, não caímos aqui de paraquedas, né? Por acaso, não estamos aqui à toa. Existe uma razão para aqui estarmos, né? Mas vocês sabem disso. Vocês já têm lido livros espíritas, já têm romances, livros de estudo, então vocês já conhecem isso, né? Conhecidos os próprios limites íntimos e as ricas possibilidades diante de si, ampliam-se-lhe os horizontes do discernimento e as opções pela libertação dos atavismos perniciosos, ensejando avançar, mesmo sob imposição de sacrifícios. Então, parece um pouco complicado o linguajar dela, mas é simples, vocês vão se acostumando, né? A gente vai percebendo os nossos limites. Não é tudo que eu aguento, não é tudo. Eu não consigo lidar com tudo. Tem coisas que eu não dou conta. Então a gente vai percebendo que existem certos limites, que nós temos algumas limitações. O nosso limiar às vezes é baixo. Às vezes para nos tirar do sério falta pouco. Né? Nosso pavio é curto em alguns momentos. Nosso organismo não suporta tudo. Tá? A gente vai vendo que uma noite mal dormida depois gera uma dor de cabeça desgramada, né? Que um comer demais depois dá um problema digestivo. A gente vai percebendo tudo isso. Nós vamos associando as coisas, vamos percebendo os nossos limites, né? E também as ricas possibilidades que nós temos diante de nós, os potenciais mediúnicos, até mesmo paranormais, né? Os potenciais intelectuais, emocionais que todos usufruímos, estão à disposição de todos nós. Basta que nós desenvolvamos esse potencial, que é um potencial divino que existe em nós. Todos nós somos filhos de Deus. E todos nós trazemos Deus em nosso íntimo. É o Deus imanente e é o Deus transcendente e o Deus imanente em cada criatura. Ao mesmo tempo que Deus está em toda parte, em todos os momentos, em todos os lugares, ao mesmo tempo Ele está dentro de mim. É o Deus imanente, é o Deus na criatura. Joana de Ângeles diz que o ser humano é Deus em gênero. No livro do André Luiz, nos domínios da mediunidade, um espírito está fazendo uma palestra e fala: nós, os seres, todos os seres humanos, são raios cósmicos, são raios conscientes da eterna sabedoria. Todos nós somos raios conscientes de Deus, né? Somos expressão divina. Não somos Deus, nós somos expressão dele. Somos, como diz Jesus, né? Já não está escrito, já não foi dito que vós sois deuses, com letra minúscula, né? Um potencial divino a ser desenvolvido, né? Então vai se ampliando os horizontes do discernimento
e as opções pela libertação dos atavismos perniciosos. O que são atavismos? Aquilo que está atado em nós. Os hábitos perniciosos, tudo aquilo que a gente repete, vai fixando. São os hábitos perniciosos que nós trazemos de séculos e séculos e séculos. Né? Uma amiga hoje estava falando, a questão do alcoolismo é sério. A questão do alcoolismo é séria. Por quê? Porque ela tem raízes milenares no ser humano. É verdade, né? Concordei com ela. A questão do alcoolismo tem raízes milenares. Aí o cidadão ainda usa o próprio Jesus. Mas Jesus tomava vinho, não sei o que, nossa senhora. Né? Aí complica, mas ele não começa a usar argumentos do evangelho para beber. Né? Porque qual que é o problema? Jesus foi lá e transformou água em vinho. Mas não era esse o objetivo de Jesus, né? Estimular o alcoolismo. Por certo que não, né? Mas enfim, nós trazemos esses atavismos, esses hábitos infelizes. Às vezes a gente está falando do alcoolismo desde a Roma antiga, desde antes de Roma, o vício da embriaguez. Muito, vai saber de quando que são esses vícios que nós trazemos até hoje. Vai saber quantas e quantas encarnações já perdemos por causa da embriaguez. Nós não temos como saber. Assim como vários outros problemas, mas que até hoje passam como às vezes coisas ingênuas, né? Hoje em dia até a questão da bebida estimulada pelo governo, as propagandas aí a todo vapor, né? E os nossos adolescentes se perdendo desde cedo no álcool, né? Nas festas embaladas a bebida, né? Que todos os especialistas falam que é droga pesada, o álcool é droga pesada, né? E é sempre bom a gente lembrar disso, tá? Só que é uma droga lícita, então ninguém vai preso por causa disso. Mas é bom a gente começar a pensar nessas questões. Não somente o álcool, mas todos os vícios, todos os hábitos negativos que vão nos desfigurando o caráter, vão deteriorando o nosso viver, o nosso corpo, a nossa mente, o sistema nervoso, vai dissolvendo as nossas possibilidades de aprendizado, de crescimento, às vezes a troca de nada. Né? Então, à medida que a gente vai ampliando nossa consciência, nós vamos percebendo a necessidade de nos libertarmos desses atavismos, desses hábitos perniciosos que só nos fazem mal. Né? Mesmo que seja a custa de sacrifícios, nós precisamos fazer essa mudança. Nós temos necessidade disso. E sempre que nós deixamos algo, tenhamos a certeza de que ganhamos um outro algo. Tudo que se perde em termos de materialidade, ganha-se em espiritualidade. E nossa sociedade hoje, cada um de nós precisa de espiritualidade. Nós precisamos de cultivar mais espiritualidade. Hoje em dia, todos os problemas que a gente vive no planeta e nas nossas vidas grande parte, se não a totalidade, a precariedade de espiritualidade na nossa vida. Nós precisamos disso. Então, avaliados os obstáculos impeditivos ao crescimento íntimo, fácil se torna investir coragem e decisão, a fim de extirpar a carga de inferioridade, que por sua vez, embora proporcione sensações de prazer, porque aqueles vícios, aqueles maus hábitos, eles proporcionam um certo prazer, porque senão não tem nada vício. Você já viu algum vício que primeira vez que você usou e sentiu super mal, a segunda também, e virou um vício? Não vira vício. Né? Vira vício aquilo que é gostoso fazer. É lógico que depois, com a piora, né, do nosso vício, do nosso hábito, começa a gerar uma carga de desprazer tão grande que chega um momento que a gente decide por largar. Porque até aquele prazer que gerava não gera mais. Só gera ansiedade, aflição, culpa, desespero, né, depressão. Então,
embora proporcione sensações de prazer, também fomenta infortúnio, insatisfação, ansiedade, tormento, sofrimentos, pois, desnecessários, por serem destituídos de valor, de edificação real. São sofrimentos desnecessários. São sofrimentos que a gente cria para a gente mesmo. São tormentos voluntários, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo. São tormentos voluntários, que nós poderíamos nos privar deles. Né? O jovem, o menino, não comece a fumar. Né? Você está no começo, não continue, enquanto aquilo não se transforma em problema terrível. Não comece a beber. Né? Cuidado com a questão sexual. Né? Então, tudo isso nós precisamos lembrar, nós precisamos amadurecer dentro de nós, nas nossas famílias. A indiferença tem sido muito grande dentro das famílias. Né? A indiferença com relação aos filhos, o que eles estão fazendo, com quem estão, tem sido muito grande. É preciso um pouco mais de energia, no sentido positivo, de sermos pontuais. Porque se nós não formos capazes de chegar e falar assim, olha, vem cá, minha filha, meu filho, o que está acontecendo? Você está percebendo o caminho que você caminha? Chegando todo dia à tarde, vem cheirando álcool, quando não vem cheirando outras coisas, né? Eu estou percebendo o que está acontecendo com você. Vamos conversar, me fala o que está acontecendo, deixa eu te ajudar. Não entra por esse caminho. Depois vai ser muito mais difícil sair dele. Vai ser muito mais difícil. Nós temos que ser pontuais. Às vezes os pais chegam nesse momento e eles se enfraquecem, né? Se desencorajam, ficam com vergonha de conversar, de falar, de perguntar e até de falar, não faça mais isso. Ah, mas você não vai dar. Sou, mas não faça mais isso. Você não tirando a nossa jeito, não sei. Sou, mas não faça mais isso. Eu vou estar acompanhando você, eu vou estar sabendo de você, eu vou estar conversando com seus amigos, eu vou saber o que você está fazendo. Não faça mais isso. Gente, quantas vezes essa atitude já é o suficiente? Não digo que isso vai resolver todos os problemas. Não digo que para todos os temperamentos e para todas as situações isso vai ser o ponto final. Pode ser que para muitas não. Mas quantas vezes só falta nós sermos um pouquinho mais pontuais e agirmos ali naquele ponto que está chamando a nossa atenção, ao invés de fingirmos que não estamos vendo, fingirmos, né, que não estamos ouvindo, que não estamos percebendo, não queremos desagradar, nós queremos ser bonzinhos, queremos que os nossos filhos nos amem e vejam a gente com bons olhos. Só que o pai e a mãe super legais, muitas vezes são também super permissivos com coisas que não deveriam, né? Nós precisamos parar e pensar um pouquinho nisso, né? Eu falei isso porque a questão da família, a questão dos vícios é muito forte hoje em dia. Isso é uma entrada facilitadora da obsessão, né? Dos desequilíbrios profundos psicológicos, psiquiátricos. Quantos jovens aí, usuários de droga, estão tendo episódios esquizofrênicos? Né? Episódios psicóticos. Alguns voltam desses surtos, outros nem voltam. Né? Quantas famílias aí estão em torno dessa dificuldade? Às vezes por não terem agido no momento certo, por falar do mundo. Não está acompanhando você. Né? A resolução para o autoconhecimento faz-se acompanhar do desejo de transmutar os sentimentos servis em emoções sutis, que compensam a ausência dos choques da brutalidade, dos anelos que se concentram na região do baixo ventre, sincronizados na área sacral. Área sacral, área do sacro, né? O osso sacro, que seria, né, conforme os espíritos dizem, as tradições falam, né, a fonte ali da energia sexual, né,
da energia vital, ali que sobe ao longo da coluna, alguns chamam até de energia kundalini, a própria Joana de Anjos no subconsciente fala disso, dessa energia que sobe pela coluna e alimenta os chakras, alimenta todos os centros energéticos, até chegar no centro da coroa, o chakra coronário, que estabelece a relação com as forças espirituais, né? Mas, enfim, quando nós desejamos mudar a nossa vida, também nós temos que transmutar os sentimentos servis, que ela fala, aqueles sentimentos baixos, mais inferiores, mais atrasados, né? A questão da sexualidade, embora o sexo seja divino, sublime, importantíssimo, necessário, mas não concentra toda a nossa necessidade, né? Não concentra todas as nossas necessidades, as nossas expectativas, não pode ser para a questão sexual. Então, parte da energia é utilizada sexualmente, parte da energia é sublimada e alimenta todos os chakras, alimenta todas as nossas realizações. É a mesma energia, a força sexual, a energia que a gente usa para estudar, para conversar, para trabalhar, para os processos mediúnicos, é a mesma energia. Só que essa energia sublimada. Agora, se nós gastamos tudo, concentramos na área sacral, na área genital, as forças sexuais, nós não temos esse excedente de energia, essa sobra de energia para alimentar os demais chakras. Porque a gente não somente cria no campo das formas, ou no campo do prazer imediato, nós criamos também no campo dos sentimentos. As energias sexuais, quando elas atingem o chakra coronário, o chakra cardíaco, se transformam em expressões de sentimento. Quando nós ativamos o chakra laríngeo, se transforma em palavras que criam. E a palavra cria. A gente está lidando com forças criadoras, através do verbo. Quando essas energias chegam no chakra cerebral, transformam-se em pensamentos sublimados, pensamentos profundos, filosóficos. Quando nós canalizamos essa força para o chakra coronário, transforma-se em comunhão com Deus, com as forças espirituais, através da mediunidade, da paranormalidade, né? Olha a importância de nós aprendermos a canalizar as nossas forças, né? Aprendemos a administrar as nossas energias na economia da vida, na economia vibratória de cada um de nós. O que gastarmos muito num sentido vai faltar em outro. Então nós somos chamados a administrar esse conjunto de forças maravilhosas que todos possuímos, né? Ao invés de apenas concentrarmos na região sacral. A vida ela foi estruturada para nós termos cada vez mais prazer, por incrível que pareça. A atitude religiosa, mediúnica, caridosa, foi estruturada para nos proporcionar cada vez mais prazer. Só que os prazeres vão mudando. Antes eram aqueles prazeres mais atrelados ao primitivismo, ao animal. Hoje nós podemos sentir um enorme prazer advindo de vibrações mais suaves, da presença de um espírito amigo, de uma conversa agradável, de uma palestra, de um livro que vamos ler. Nós podemos sentir emoções intraduzíveis em palavras, não é? Eu tenho certeza que muitos de vocês já sentiram coisas muito profundas, não é? Então, transmutando as energias deletérias, negativas, em outras carregadas de aspirações criativas, né? A reprodução biológica consciente, mesmo o prazer sexual mais equilibrado, consciente, né? Tratando o sexo com respeito, a arte, a cultura, a ação enobrecedora, né? O ser diafaniza-se, torna-se diáfano. Por quê? Porque as energias
mantidas no nível mais baixo, elas têm uma frequência mais baixa e é mais opaca, com menos luz. À medida que nós vamos transmutando essas energias, ela vai adquirindo uma frequência mais elevada e uma radiância maior. Então o ser diafaniza-se, ele torna-se diáfano, de modo que quando ele ora, as suas energias podem alcançar poderosamente as outras pessoas, através desse exercício de espiritualização em que ele se encontra. Então o ser diafaniza-se, saindo dos impulsos da animalidade para as conquistas da angelitude. Todos nós estamos caminhando para a angelitude. Ah, Alexandre, eu estou longe da angelitude, né? Mas todos nós podemos estar longe, podemos sentir que estamos longe ou não, mas todos nós estamos caminhando para ela, para essa condição, né? Se vamos demorar mais ou menos tempo, se vai ser mais ou menos dolorido esse processo, esse crescimento, depende de cada pessoa. Mas que todos nós estamos em curso, nesse sentido estamos, né? Porque a evolução caminha nesse sentido, para a santificação, angelitude. Todos nós, como diz a música, todos nós seremos anjos, né? Todos nós um dia seremos anjos. Todos nós. Jesus já consegue enxergar o anjo que existe em cada um de nós. Já consegue enxergar o potencial divino que existe em nós e que um dia nós seremos de fato. Talvez nós não consigamos enxergar isso ainda, né? Mas nós vamos alcançar esse ponto. Só que nós vamos passo a passo, não adianta a gente querer de uma hora para outra, né? Durante esse comemos, durante esse período em que nós vamos caminhando evolutivamente até a angelitude, que vai demorar um pouquinho, né? Na luta que se trava, a seiva do amor passa a nutrir com vigor do candidato. Nós somos candidatos à angelitude, né? Então a seiva do amor passa a nutrir todos nós, tornando-se, quando canalizada para as finalidades santificadoras, o recurso mantenedor das aspirações ditóricas. Então, quando a gente começa a cuidar da economia da nossa energia, não gasta mais energia com bobagens, com discussões sem sentido, com viciações, pensamentos negativos, isso aí tudo vaza energia. Isso aí é vazamento de energia na nossa alma, no nosso corpo, no perispírito, é vazamento de energia. Quando nós vamos deixando isso tudo de lado, essa seiva do amor, tá? Essa seiva que alimenta os chakras, os centros energéticos do nosso perispírito, que fazem a ligação com o corpo físico, vão se acendendo, os chakras vão se acendendo, como se fossem irrigados por uma energia preciosa, uma energia diferente. Gente, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. No convívio, a gente tem muito mais vontade de conviver com as pessoas, de trocar com as pessoas, sabe? De sorrir, de abraçar. Tem energia de sobra para estudar. Tem energia para avançar no terreno espiritual, mediúnico, para a caridade. Sobra energia, aquela energia transborda de você. Mas isso se você não está deixando aqueles vazamentos acontecerem, aqueles buracos chamados vício, chamado pensamento negativo, discussões sem sentido, né? Preocupações descabidas. Quanta energia a gente gasta com preocupações descabidas, né? Então nós passamos a canalizar, até o brilho nos olhos muda. A pessoa que está bem, até o brilho nos olhos, ela adquire até a capacidade de curar. Ah, Alexandre, isso não acredito. Porque curar só para Jesus, não. Não. Os passistas que aplicam passe aí, se forem pessoas que cuidam da economia energética, dos hábitos, dos pensamentos, são médiuns curadores. Todos eles.
Jesus ele falou assim: tudo que eu faço, podereis fazer e muito mais. Jesus que falou isso. Tudo que eu faço, podereis fazer e muito mais. Brilhai a vossa luz diante dos homens. Acenda a sua luz. Cuidado com a economia da sua energia. Acenda a sua luz. Para que você não ande em trevas. Que os seus olhos forem maus, todo o seu ser estará em trevas. E quando dessas trevas serão, olha só, estava falando do brilho dos olhos, né? Agora, quando seus olhos são bons, quando você está irrigado por essa força divina que vitaliza, os olhos são bons, são positivos. Jesus curava pelo olhar, Jesus curava com o sopro, Jesus curava com o toque. Dizem que onde Pedro passava, a sombra de Pedro curava. Na verdade, não era a sombra que curava, né? Mas era o campo vibratório dele. Então, no espaço em que a sombra incidia no chão, ou ela passava, imagina a aura do Pedro, já um espírito experiente, vivido, iluminado, onde ele passava a aura dele, a irradiação dele. A aura do Chico Xavier, que fala que tinha aí uns 20 metros, a nossa não passa de 60 centímetros, né, mais ou menos. A do Chico Xavier disse que tinha uns 20 metros. Imagina, né? Quem ia visitar o Chico, estava lá na casinha que ele psicografava lá, já era tomado de emoção, já era tomado de energias poderosas que se irradiavam, né, do Chico Xavier. Então, quando a gente canaliza para as finalidades santificadoras, né, o recurso mantenedor das aspirações ditosas, essa é a seiva que vai manter a nossa fé, que vai manter a força para as realizações felizes que todos almejamos, e se não almejamos, devemos almejar. Os projetos de luz, os projetos de crescimento, de estudo, de aquisição, de melhoria, de transformação, nós devemos ter sonhos, né? Se não tivermos, devemos começar a ter, né? Na sua primeira manifestação, o amor reflui do instinto da posse, do uso do prazer egoísta, atravessando um período de inferioridade. Não obstante, rompendo as algemas nas quais se gastura, para alterar o conteúdo que exterioriza. Aqui está errado, passa a alterar o conteúdo que exterioriza e vai sublimando, tá? Aqui passa a alterar o conteúdo que exterioriza e vai sublimando, né? Quer dizer que nós, a princípio, vamos imaginar que nós estamos dentro de um como falam nos Estados Unidos, tem aqueles tornados lá, né? Tem aquele funil assim, né? Que toca o solo, vai fazer um estrago. Mas vamos imaginar que em torno de nós tem um verdadeiro tornadozinho aqui, que é mais estreito para baixo e vai se abrindo conforme vai subindo, né? Porque os chakras inferiores são energias que giram mais no sentido mais fechado, uma frequência mais baixa e mais fechada. À medida que nós vamos sublimando as energias, as nossas energias vão se abrindo. Tanto que falam que o chakra coronário, os hindus chamam desse chakra da flor de 1000 pétalas. Porque teria tantas irradiações como se fossem 1000 pétalas se abrindo maravilhosamente, né? Então nós vamos saindo daquele amor egoístico, cujo prazer é imediato, mas produz a frustração, produz o desencanto, o cansaço, né? E nós vamos ampliando o círculo de amor, até nós alcançarmos o amor fraternal, sublime, por todas as criaturas, né? Nós vamos passando a amar numa órbita cada vez maior, numa amplitude cada vez maior, né? E isso faz toda a diferença, né? Porque nós passamos também a receber o retorno desse amor, não agora, rapidamente, com amor, esse prazer imediatista, mas agora os retornos, a colheita que Jesus fala
Né? Se a boa semente cair na terra, vai produzir 30, 60, 100 por um. Tudo que a gente deseja para os outros retorna para a gente multiplicado. Então, quanto mais nós vibramos pela humanidade, mais nós colhemos retorno dessas vibrações em forma de saúde e de paz. Na sua expressão de primarismo, ele é todo sensação impetuosa, na qual a satisfação dos instintos torna-se meta alcançável. Com o tempo a gente é só instinto, só prazer imediatista. Né? Nós continuaremos a viver com instinto, nós não precisamos viver só para o instinto. Né? Aí permanecendo o tempo que corresponde à conquista da lucidez. Quer dizer, até nós conquistarmos a lucidez, nós estaremos vivendo sob o jogo do instinto. Apenas. Aí a gente começa a adquirir a lucidez. Aí já começa a surgir uma atitude diferente. Ao despertar da consciência, que então elege outras expressões de felicidade, mais consentâneas com a paz, fora do vai-e-vem, do gozo, cansaço, do prazer, arrependimento, satisfação, frustração, incessante tormento. Quando eu centralizo todas as minhas aspirações genitalmente ou inferiormente, né, de uma forma inferior, primitiva na minha vida, essas coisas não vão trazer a felicidade toda que eu procuro. Elas não dão conta. Por exemplo, o sexo não dá conta da felicidade toda que as pessoas estão querendo buscar no sexo. Ele não dá conta disso. Assim como a droga também não dá conta. E qualquer outra posse, aquisição, também não dá conta. Se for junto com outras coisas, junto com outras aquisições, junto com outras atitudes, atividades, aí sim, o sexo é ótimo. A aquisição é legal. Né? E tudo mais que nós buscarmos terá um sentido elevado. Mas desde que nós busquemos a realização completa, e não apenas aquela parte em que passamos a nos fixar. Né? Senão vira frustração, depressão, desânimo, né? Aí só para terminar, o Robert de Hope, que é um pesquisador que estudou, ele se baseou no Ivanovich Gurdjieff, né, que foi um russo que influenciou muitos pesquisadores na área do psiquismo e tal. E ele percebeu, baseado em Gurdjieff, que havia 5 estágios de consciência, 5 níveis de consciência, que toda a humanidade transita nesses 5 níveis de consciência. Nós vamos passar rapidamente por eles. Né? A consciência de sono sem sonhos, de sono com sono, de sono acordado, de transcendência do eu e consciência cósmica. Né? Vamos passar rapidinho pelos 5. Você já põe no sono sem sono. No sono com sono. Sono sem sonhos, que é o primeiro nível. Tá? Quando transita no sono sem sonhos, apenas os fenômenos orgânicos automáticos se exteriorizam. Assim mesmo, sem o conhecimento da consciência. Faz respiração, digestão, reprodução, circulação sanguínea. Tem muita coisa que não precisa da nossa consciência. Né? Tinha um professor que falava assim para mim, um professor de fisiologia, falava assim, nós temos um jacaré dentro de nós. Até um certo ponto do cérebro, nós temos um jacaré dentro de nós. Né? Tudo que um jacaré tem, nós temos também. Então o jacaré, como eu sabe, não tem consciência. Né? Então essa parte em nós não tem consciência. Mas isso aí, gente, tem a ver com o período antes do surgimento da consciência. Sabe o homem das cavernas, antes que ele começasse a discernir e tal, é esse período ali. Tá? Como se estivesse anestesiada, ela não tem ação lúcida sobre os acontecimentos em torno da própria existência. E a ausência de vontade. Ausência de vontade. Por quê? Porque a vontade, ela vem junto com a consciência. A vontade vem junto com o livre-arbítrio.
Eu não falo assim, eu sou voluntário. Eu estou me voluntariando em alguma coisa. Eu estou usando a minha vontade, né? Um ato voluntário. Eu estou escolhendo algo. Eu estou expressando a minha vontade. Acompanhe a consciência. A gente não fala assim, o cachorro está comendo porque ele tem vontade. Não. Os animais não têm vontade. Eles têm instintos. Vontade é uma possibilidade do ser humano. Tá? Então, a ausência de vontade do indivíduo contribui para o seu trânsito lento do instinto aos pródromos da razão. Quer dizer, a gente está quase surgindo a razão. É uma fase da humanidade. Aí a gente entra no segundo estágio, sono com sonhos. Ou seja, a gente está dormente, mas já tem os sonhos. Né? No segundo nível, sono com sonhos, ele libera clichês e lentamente incorpora-os à realidade, passando pelas fases dramáticas, os pesadelos, os pavores. Vamos agora entrar naquela fase da humanidade, que é a maior fase que nós já vivemos. Tá? E vocês vão ver que a gente está praticamente nesse segundo nível aí, por que pareça, tá? Ou seja, a gente mal saiu das cavernas, mas a gente ainda está no segundo nível, né? Por quê? Essa fase é toda a fase da estruturação da civilização. Tá? Desde os primeiros pavores diante do trovão, né? Diante das tempestades, do fogo, tá? Os pesadelos que a gente tinha, né? Ela fala assim, também os da libido, os elementos da libido, né? A ação dos estímulos sexuais. Aí toda aquela questão da paixão, que a gente sabe que a história foi repleta das paixões. A gente pega os romances espíritas, né? É só paixão. E é só desgraça também, né? Que é um matando o outro, outro ficando com o outro, outro querendo atrapalhar o outro, aquela confusão. 90% dos livros espíritas é isso, não é? Mas é a nossa realidade. É a realidade desses milênios que a gente tem vivido. Né? Aquele romantismo todo, né? E o cavaleiro lá que vai roubar a mocinha. Né? Mas tudo bem, a gente passou por isso. E os reveladores, os primeiros contatos com a esfera invisível, surgimento da religião. Leio. Recusar. Depois. Né? Os elementos da religião, o contato com o transcendente. Gente, quantas religiões existiram durante esses últimos milênios? Isso aí foi uma estruturação vagarosa que a humanidade fez. Né? Então, os reveladores que dizem respeito à parcial libertação do espírito quando o corpo está em repouso. Vocês sabiam que as religiões surgiram por causa do sono? O André Luiz fala isso e a Juna Dias confirma isso aqui. As religiões surgiram por causa do sono. Por isso que vocês estão dormindo aí. Bora! Surgiu por causa do sono. Por quê? Porque quando a gente cansava e ia dormir, nós começamos a ensaiar os primeiros contatos com o transcendente, com o fora do corpo, com seres que habitavam o mundo espiritual. Então a gente voltava com aquela sensação, tem alguma coisa além, tem alguma coisa superior, tem alguma coisa fora da matéria. Aí a gente voltava e tentava reproduzir na arte, tentava reproduzir na tradição oral, né? Foi criando orações, foi criando modos de expressar essa necessidade. Aí a gente passa para o terceiro nível. Agora vê se nós nos enquadramos aqui no terceiro nível. Quem se enquadrar aqui, levanta a mão. Vamos ver. O sono acordado. O desenvolvimento da consciência atinge o terceiro nível, o de sono acordado, no qual a determinação pessoal, olha lá, tem que ser determinado, aliada à vontade, que é vontade, conduz o ser aos ideais de enobrecimento.
a descoberta da finalidade da sua existência, as aspirações do que lhe é essencial, ao alto encontro, a realização total. E aí? Nós estamos no segundo ou no terceiro? Oi? Quem está no terceiro, levanta a mão. Ô, gente, quem está no segundo, levanta a mão. Tem gente que não está nem nenhum. Tem gente que já transcendeu já, né? Mas eu acredito que nós estamos no segundo, terceiro, um pezinho no terceiro, tentando desenvolver a nossa vontade, não é? Tentando achar o sentido da existência, né? Senão a gente não estaria aqui. Está acabando. Aí no quarto nível, quando a gente passa o terceiro, a gente entra no quarto nível, de transcendência do eu. Naturalmente, a partir daí, ascende ao quarto estado, que é a descoberta da transcendência do eu. A identificação consigo mesmo. Eu já não estou mais tão preocupado com o outro, no sentido de cuidar da vida do outro, de querer controlar o outro. Eu estou preocupado em evoluir. Eu estou mais centrado, estou descobrindo a minha realidade espiritual, que eu sou espírito, eu não sou um corpo, eu sou um espírito. Né? Tem todo um trabalho de espiritualidade para ser alcançado, né? Com a consequente liberação do eu profundo, do self, que é o eu divino. Então, a gente vai liberando esse eu profundo, realizando a harmonia íntima com os ideais superiores, seu real objetivo psicológico existencial. Então a gente começa a descobrir o self, o espírito imortal, e começa a investir maciçamente nessa busca do espírito imortal. Aí a gente chega no último e final item aqui, né? Nossa etapa evolutiva, pelo menos nessa encarnação, pelo menos nessa fase que nós estamos, é a fase máxima para nós. Os Espíritos falam, o Joana de Anjos fala, pelo menos até o que nós conseguimos compreender, isso aqui é a etapa máxima, né? Nós não entendemos o que vem depois disso. É a identificação com a consciência cósmica. O que é a consciência cósmica? É Deus. Então, a etapa máxima da evolução para nós, por enquanto, é nos identificarmos com a consciência cósmica. Nos identificarmos com Deus. O Deus imanente e com o Deus transcendente. O Deus dentro e fora de nós. O Deus da natureza, o Deus do universo. O Deus do meu interior. Né? Que não é um Deus egoístico. É um Deus de todos nós. É um Deus transcendente. Acima de tudo o que nós sejamos capazes de pensar a respeito dele. Temos a certeza de que ele não é isso. Ele é muito mais do que isso. Todos os qualificativos, adjetivos que nós utilizarmos a respeito de Deus, temos a certeza de que ainda não é Deus. Deus é mais do que isso. Né? Então, a superação dos conflitos, das angústias, a desidentificação dos conteúdos psicológicos afligentes, permitem a iluminação. E a próxima meta é a vinculação com a consciência cósmica. Então, quando nós vamos nos desidentificando de tudo que nos aflige, e passamos a encontrar esse Deus interior, essa paz, essa serenidade, então nós estamos nos integrando à consciência cósmica. A Joana de Anjos, só para terminar, ela fala assim, que nós somos a criatura útil, a criatura fala e produz ruído. Nós somos nós, nosso dia a dia, a gente fala e produz ruído. É útil e nobre quando se comunica, quando consegue se comunicar. Mas agiganta-se se consegue viver em silêncio mental. Nós somos nobres e úteis quando nos comunicamos, mas nos agigantamos se vivemos em silêncio mental. Então está aí um bom objetivo para a gente, né? Silenciar os pensamentos, esvaziarmos do eu, para preenchermos de Deus. Então vamos fazer a prece final, né? Acho que nós já estamos na nossa hora.